Meu nome é Renato Rodrigues Gomes, sou ex-oficial da Marinha, Escola Naval 9093, sou mestre em Direito Público, sou autor desses 2 livros, Desmistificando a Falácia da Presunção de Inocência e Conscientização Jurídica e Política, o que você precisa saber para não ser manipulado por especialistas. Os 2 estão na Amazon disponíveis. Vou fazer breves comentários a respeito da liminar do ministro Alexandre de Moraes no mandado de segurança, impedindo a posse do delegado federal Alexandre Ramagem, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, para assumir a diretoria-geral da Polícia Federal. Antes eu vou colocar algumas premissas para vocês refletirem. Primeira, os ministros do Supremo são infalíveis? Eles são seres humanos que não erram? São seres humanos de reputação ilibada e que nutrem a confiança total da população? Eles não erram, eles são infalíveis. Segunda premissa é o seguinte: artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz lá que ninguém pode alegar desconhecimento do direito para justificar algum ato ilícito que pratique. Outra premissa, artigo 21 do Código Penal: ninguém pode ser isento de pena de um crime que tenha cometido alegando desconhecimento do direito. Artigo 38, parágrafo 2º do Código Penal Militar: não se cumpre ordens manifestamente criminosas. Artigo 116, inciso 4 da Lei 8.112: não se cumprem ordens ilegais. Então são premissas básicas direcionadas a toda a população, sobretudo a quem se vale do direito como instrumento de trabalho. Mais uma premissa, essa eu vou frisar que é uma premissa doutrinária mentirosa, entranhada no inconsciente jurídico coletivo. Que premissa seria essa? Que o STF tem a última palavra em matéria de direito sempre. Isso é uma falácia, e é a falácia que domina e que nos trouxe a essa situação jurídica do momento, onde o STF usurpa o poder executivo na cara grande. Perdeu agora a vergonha, agora é escancarado. Por quê? Porque o presidente acredita nessa falácia. É o que passam para ele e é o que ele acredita. E ele, como é acusado de ser um cara que quer implantar ditadura e tudo mais, ele fica receoso de tomar as medidas mais duras disponíveis que tem em suas mãos, que ele não sabe como fazê-las. Por que o STF não tem a última palavra? Eu vou mostrar aqui alguns fundamentos. Primeiro, a Constituição fala que o STF é guardião da Constituição. Guardião, semanticamente, não significa dar a última palavra. Pode olhar lá no dicionário. Não tem como se justificar isso, semanticamente, significando dar a última palavra. Muito menos juridicamente. Por quê? Artigo 2º da Constituição: os poderes são independentes e harmônicos entre si. Como haverá harmonia e independência entre os poderes se o STF dá a última palavra? Inclusive, se arrogando o direito de usurpar atribuições do presidente da República, de restringi-las, de dizer o que o presidente pode ou não pode fazer, valendo-se de princípios, da farra dos princípios, que são manipuláveis à torta e direito. A gente vê isso no dia a dia. Segundo, a Constituição atribuiu competências exclusivas aos chefes de poderes, ao Parlamento, à Presidência da República e ao próprio Supremo. Como você pode admitir que haja essa independência e harmonia entre poderes se um poder, no caso o judiciário, se dá o direito, se atribui, se arroga o poder de dizer: não é bem assim, a Constituição disse, mas não é bem assim. Cadê a independência dos poderes? Terceiro, o presidente da República é o chefe de poder. A Constituição não estabeleceu poder moderador imperial. O STF não é poder moderador imperial. Então, como os ministros são falíveis, caso eles cometam um ato ilícito, o que vem fazendo já reiteradamente, o presidente da República tem o dever de impugná-los. Como eu disse, não se cumprem ordens manifestamente criminosas, como foi essa última, que eu vou mostrar mais à frente. Não se cumpre ordens manifestamente ilícitas. O presidente da República tem o dever de orientar a Polícia Federal a ignorar decisões ilícitas do Supremo Tribunal Federal. Ele é o chefe de poder e comandante da Polícia Federal. E o presidente da República tem o dever de impugnar
decisões ilícitas advindas de outro poder. Quando eu falo impugnar, não é recorrer não, presidente. Que o senhor me escute bem. Não é. Quando o senhor recorre de uma decisão do Supremo, o senhor está legitimando um crime, no caso como esse que houve. Eu vou falar mais à frente. Recursos servem para cidadãos comuns, que não são chefes de poderes, que não têm o que fazer para impedir a violência que foi dirigida a ele por um juiz que não sabe, não tem senso de limite. No caso, estamos tratando de chefes de poderes. O senhor, como chefe de poder, não tem como recorrer ao próprio poder que está querendo destruí-lo. O senhor percebe isso? Como o senhor vai garantir a independência do seu poder, do poder executivo, dando a chave do galinheiro para a raposa? O senhor entende isso? Então, assim, o recurso é válido para quem não tem o poder jurídico que o senhor tem para defender o seu poder diante de uma invasão cometida por outro chefe de poder, por outro poder, no caso, o Poder Judiciário. Ainda, o senhor, quando tomou posse no Congresso Nacional, jurou defender a Constituição, defender a democracia. A democracia já foi para o espaço há muito tempo. O Estado de Direito também, desde o ano passado, já ruiu com essas ressignificações da Constituição feitas por ministros do Supremo. O Congresso Nacional que o diga. A sua competência para legislar sobre o direito penal já foi para o espaço. Crime de homofobia está aí. Contrariou toda a doutrina mundial, criminalizando ainda, fazendo de analogia. O artigo 5º, inciso 39, o artigo 22, inciso 1 da Constituição não existe para o Supremo. Mesma coisa a legislação processual penal, que o Supremo também inventou aquela regra processual para anular processos, com base numa alegação de ampla defesa. Ampla defesa, como se... O que é ampla defesa? Você enxerga o que quiser aí. O seu interesse de fato, de fundo, que é inconfessável, fica mascarado. O princípio da ampla defesa acoberta tudo isso. E fica por isso mesmo. O Congresso não faz nada. O impeachment não vale de nada. O artigo 52 é engavetado. Então, pois bem, colocadas essas premissas, vamos à decisão. O ministro Alexandre de Moraes concedeu a liminar, considerou que houve de ameaça a direito líquido e certo. Direito líquido e certo ameaçado, que direito seria de quem? O direito do povo? Direito parlamentar? Será que o povo se viu o seu direito violado? Quem é o ministro Alexandre de Moraes para representar o povo? Quem é uma oposição vencida, com pouquíssimos votos, para dizer que o direito líquido e certo do povo está sendo violado? Se os milhões, a maioria de milhões, votou no presidente atual e está indignado com o que está acontecendo, então o direito líquido e certo já cai por terra, não existe. Fundamentos da decisão: violação da moralidade, da probidade, desvio de finalidade. O que significa isso? Significa, de cara, que o ministro Alexandre de Moraes presumiu a má-fé do presidente da República e a má-fé do Alexandre Ramagem. Ou seja, ele conseguiu entrar na mente do presidente e do Ramagem, dizendo que eles vão fazer falcatruas, vão cometer falcatruas lá na frente. Agora, com base em que o ministro fez isso? Há fatos, pretéritos, que pelo menos levem a uma especulação nesse sentido? Não, ministro, não há. Muito pelo contrário. Está aberto o inquérito agora, pedido pelo Augusto Aras e autorizado pelo Celso de Mello, para investigar as alegações de Sérgio Moro. O senhor presumiu a má-fé, presumiu a culpa, que sequer foi apurada ainda no inquérito aberto. Então o senhor colocou a carroça na frente dos bois. Presidente, isso é uma ilicitude clara e foi uma ofensa à sua honra e ao do Alexandre Ramagem. Cabe um processo pessoal contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma difamação, é uma injúria e uma difamação pública. Segundo, o que houve foi uma violação expressa ao regime democrático, uma violação institucional. Houve um golpe institucional do Supremo Tribunal Federal. Artigo 17 da Lei de Segurança Nacional, é claro. Isso está claro, está escrito lá. Não estou inventando nada. O que deve ser feito? Simples, prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Presidente, o senhor vai para a EBC, convoca a cadeia nacional de rádio e TV, denuncia o que ocorreu, apresenta os argumentos, mostrando que o direito está a seu favor e invoca o artigo 142 da Constituição para restabelecer a ordem que já foi para o espaço há muito tempo.
prisão em flagrante. Digo para o senhor tranquilamente, não há golpe, não há fechamento de instituições, não há intervenção militar, não há ditadura, não há supressão de liberdades. Apenas o senhor resgata, pelo menos, a esperança de entrarmos no regime democrático algum dia, que nunca existiu, os fatos demonstram. E o senhor resgata a esperança de que o Estado Democrático de Direito esteja ainda, pelo menos, com arremedo existente. Isso aí é imperioso. Quando o senhor recorre, presidente, quando o senhor recorre, o senhor legitima uma decisão espúria. Então o senhor peca por omissão. O senhor peca na ação legitimando um ato espúrio, o senhor peca por omissão, não fazendo valer o seu compromisso, lá quando tomou posse, de defender o regime democrático, o Estado de Direito. Moral da história, está tudo errado. O direito bom, ele não é utilizado, ele é abafado, sobretudo pela falácia de que o Supremo Tribunal tem a última palavra. Que fique aí para reflexão, que esse áudio chegue no presidente e que o Brasil entre no seu rumo certo. Não é por aí.